Bom, a minha reação ao ser enviado para pastorear Peniel Gonzaga, primeiro foi de surpresa. E eu falo que eu fiquei surpreso porque eu não acreditava que viria. Havia sido feito um convite para mim, ministério, o pastor Newton disse que ia me enviar para uma igreja e me chamou para uma reunião e essa reunião nunca aconteceu. Ela nunca aconteceu, ele falou, eu lembro que eu estava trabalhando, falei com uma encarregada minha, a gerente me falou, olha, eu preciso estar numa reunião hoje com o meu pastor, e ela falou, não, vai lá nessa reunião e tal, é importante para mim. Eu cheguei naquele dia na reunião e ele passou, falou assim, Wagner, aquela ideia que eu tinha com você, eu desisti, eu mudei de ideia. Então quando ele falou mudou de ideia, eu voltei a focar o meu coração no que eu estava fazendo e deixei acontecer, deixei rolar. Na verdade, eu só acreditei que viria no dia que eu peguei a chave, eu reuni com alguns irmãos, falei, a gente precisa lá fazer uma limpeza no salão, né, e tal. Aí o dia que eu peguei a chave, entrei, a gente estava lá tudo lavando e tal, aí que eu acreditei, não, realmente Deus me enviou para cá e vamos lá. Quando a gente foi chamado para assumir a Peniel Gonzaga, na verdade, para mim não foi nenhuma novidade, porque quando eu e o Wagner, a gente ainda orava, né, antes de namorar, antes de casar, era algo já que era muito falado entre a gente. Ele deixava muito claro que ele tinha esse chamado e se eu não aceitasse ou se tivesse algo, né, de repente alguma coisa contra, que eu achava que não ia dar certo, a gente já terminaria ali. Então foi algo muito conversado. Então tinha convicção, a gente não sabia o tempo, né, não sabia quando isso ia acontecer, mas para mim, assim, foi só um friozinho na barriga, né? Por ser a novidade, uma mudança, né? Agora nós seríamos os pastores e tal. A gente já era tão envolvido na igreja, né? Na liderança e tudo. Acho que só mais o friozinho na barriga. Eu até costumo brincar. Eu olhava para o Wagner, eu achava que ele era um anjo do céu na terra. Então eu já enxergava ele como um pastor. Até porque quando eu conheci ele já era líder de louvor, já liderava muitas coisas, ele era supervisor de célula, ele estava envolvido em tudo na obra, né? Olha, o entusiasmo ao receber um convite, ele sempre vem. Eu sempre sonhei em pastorear. Eu sempre achei que essa hora ia chegar. Mas eu vivia um momento que eu estava muito ocupado, né? O meu trabalho me exigia muito. Eu trabalhava muitas horas e eu ficava pensando, como que eu vou dar conta de cuidar da igreja, de ter os afazeres do dia a dia? Eu acho que você nunca se sente pronto, né? Eu não me sinto pronto hoje, né? Deus vai nos aprontando à medida que andamos com Ele, mas os desafios são sempre maior que a gente, né? O medo sempre bate a nossa porta, insegurança. Eu acho que isso é que também faz a obra ser emocionante, impactante, porque Deus ele vai operando, vai agindo, vai cuidando, abençoando, vai prosperando, vai salvando vidas. Então, acho que é isso aí. As coisas vão acontecendo, mas pronto a gente nunca sente. Quem se sente pronto é porque não foi chamado. Ninguém consegue se sentir pronto para algo que é maior do que ele, né? E a obra de Deus é maior do que a gente, maior que os nossos dons, né? Da nossa capacidade, e é isso que faz, acho que esse é o grande sabor da obra de Deus. Ela é maior do que a gente, porque ela é do tamanho de quem é o dono da obra, que é Deus. Largar o meu emprego para me dedicar totalmente à obra e à minha família foi uma decisão difícil, mas nós buscamos muito a Deus para tomar essa decisão. Então foi debaixo de muita oração e a gente foi enxergando as placas de Deus, entendendo que era o momento certo, mas era algo que eu já tinha dentro do meu coração, eu e o Wagner. Eu já estava decidida, só me faltava coragem, na verdade. E aí, conversando até com uma pastora, Deus usou a vida dela assim grandemente para trazer paz ao meu coração, e ela falou exatamente isso: você já está decidida, você só precisa tomar essa atitude. E aí, depois dessa conversa, eu tomei a decisão, e eu creio que foi a melhor decisão da minha vida. Gonzaga, ele já vem da época do Embaré, pastor Wilton,
Pastor Joel, em 2004, veio para o Gonzaga, né, num novo desafio, e ali a igreja cresceu muito. Eles tinham 3 cultos e precisavam de um lugar. E quando esse novo lugar apareceu, finalmente, e eles começaram um novo trabalho, o ministério, pastor Nilton, entendeu que não deveria entregar o salão do Gonzaga. Então o ministério deixou muito à vontade os irmãos, alguns se sentiram desafiados a ficar, mas não sabiam que pastor iria assumir. Mas quando eu cheguei aqui, alguns irmãos falaram para mim, olha, Deus mandou a gente ficar, né? Outros, por ser perto, né? Outros vieram conosco também, nós estávamos no José Menino, na Beach. A gente veio juntamente com o pastor Wagner e a pastora Carla, na época missionários, né? E a gente congregava lá na Pinhal Beach, todos nós. E o pastor Rogério, né, juntamente com o pastor Wagner, me convidou, né, para vir para cá para ajudar, né, para iniciar o trabalho, dar continuidade, né, Pinhal no Gonzaga. A princípio, a igreja que estava no Gonzaga foi junto com o pastor Joel Pedro, né, lá para o galpão. Então, teoricamente, eram poucos irmãos que tinham, né? Tínhamos nós que viemos da Beach, mais alguns irmãos, né? Então, foi um período desafiador, de certa forma, né? Porque você sai de uma igreja grande, né? Com uma Pinhal Beach, né? Você tem a comunhão com os irmãos, né? Tá há muitos anos e, claro, a gente atende os chamados de Deus e vir para cá, a princípio foi desafiador, mas a gente entendeu, né? Eu, minha família, Carol, as meninas, propósito de Deus e foi uma bênção, né? Tem sido uma bênção, né? Caminhar todos esses anos aqui com os pastores, né? A igreja, ela começou com em torno de 40 pessoas. Nós tínhamos 50 cadeiras naquela época e assim recomeçou o trabalho. Para mim, um desafio, né? Como é que você vai pastorear uma igreja, né? O pastor Joel era o pastor dessa igreja, né? O pastor Joel tem quase 40 anos de ministério. É um pastor que é uma grande referência para mim, a igreja. E eu, um menino, começando a pastorear, ficava isso no meu coração. Como que eu poderia fazer? E Deus um dia falou para mim, falou, olha, eu chamei você. Eu sei como você é, eu formei você e você faça a igreja dependendo de mim, mas você não precisa querer sem ninguém. Seja você, pregue do seu jeito, faça da maneira que eu te chamei para fazer e assim vai. O crescimento da igreja se deu, né? Depois de 2 anos ali, se não via muito crescimento. E até uma limitação, né? Até do endereço anterior que nós estávamos, né? Da Azevedo de Sodré. E era uma preocupação, né? Que queira quer não, né? Uma vez que você está junto no trabalho, né? Que esse trabalho cresça, né? Mas foi um processo lento, mas gradativo, consistente, né? Quem viu a igreja quando nós chegamos e vê hoje no endereço a quantidade de membros, a gente consegue ver que realmente a mão de Deus está aqui neste lugar, né? A mão de Deus está aqui através do pastor Wagner e da pastora Carla, né? Então, a igreja tem sido esse lugar, né? De recomeços, né? De vidas e famílias transformadas, né? Mas a gente viu de forma gradativa, mas porém consistente esse crescimento da igreja, né? Com a graça de Deus nos auxiliando em tudo aqui. Então a igreja foi tomando corpo, as pessoas foram chegando, algumas foram se convertendo e Deus foi dando graça para isso, né? Chegou um momento a gente precisou sair do local que a gente estava e foi um desafio abençoado que Deus nos deu de vir para esse novo lugar. Só que os irmãos abraçaram e os irmãos não só abraçaram, como Deus começou a acrescentar novas pessoas e estamos aí. Me sinto privilegiado, né? Quando a gente vê lá as fotos do início, ou lembra do início, né? E ver o que ponto chegou hoje, claro, com a graça e misericórdia de Deus, é muito gratificante, né? Ter o privilégio de poder ser participante dessa grande obra, né? Ver tantas vidas, tantas pessoas se achegando, né? E Deus fazendo a obra, né? E vendo que nós temos a possibilidade, né?
de alcançar, né, esse bairro para Jesus, fazer a diferença aqui no Gonzaga. Então eu e minha família nos sentimos privilegiados, né? E aí a mudança foi assim, vamos conhecer, vamos ver como é que tá, né? E aí quando a gente chegou aqui, puxa, tinha tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para fazer, né? E a gente viu, vai ter trabalho, né?